Ou seja, o senhor se solidariza pessoalmente com os empregadores que compartilham dessa desigualdade salarial. Como explicar isso às mulheres? É muito fácil. Renata, você leu isso, ouviu essa afirmação tua a meu respeito? Acho que eu ouvi e li. Não, você não. Me desculpe, a senhora não ouviu. Candidato, eu nunca... Se o senhor Você falou para a Luciana Gimenez? Sim. Foi no... Mas já existia esse fato em jogo. Ela perguntou para mim, eu falei, é competência. Ela falou, as mulheres todas são competentes. Então, a questão de salário, a questão de competência, na CLT já se garante isso. O salário compatível, desde que não haja mais de 2 anos e tempo de serviço a mais entre minutos. Nós sabemos que na prática existe desigualdade salarial entre homens e mulheres, tanto é que o IBGE mostra que as mulheres ganham 25% a menos que homens. Eu gostaria só de saber, o senhor eleito presidente da República, o senhor candidato à presidência, que políticas o senhor deve fazer para evitar essa desigualdade? Por que o Ministério Público do Trabalho não age? Doutor Cantinhos aí. Posso agir. O senhor, como presidente da República... Mas eu não tenho ingerência no Ministério Público do Trabalho. Isso está na CLT. É só as mulheres denunciarem, o MP do Trabalho vai estar na resolve do assunto. O senhor sabe que o Estado ele tem mecanismos para estimular a iniciativa privada para que não cometa esse tipo de desigualdade salarial. Olha, e o senhor, como candidato à presidência da República, não vai fazer nada para... Ou melhor, como presidente da República, o senhor não fará nada para evitar... Mas é lógico que faria, mas estou falando que o Ministério do Trabalho pode ser questionado. Eu estou vendo aqui uma senhora e um senhor, eu não sei o certo, mas com toda certeza há uma diferença salarial aqui. Parece que é muito mal para ele do que para a senhora. São cargos semelhantes, são iguais. Deixa eu só, desculpa, eu poderia até como cidadã, e como qualquer cidadão brasileiro, fazer questionamentos sobre os seus proventos, porque o senhor é um funcionário público, deputado há 27 anos, e eu, como contribuinte, ajudo a pagar o seu salário. O meu salário não diz respeito a ninguém. Eu posso garantir ao senhor, como mulher, que eu jamais aceitaria receber um salário menor de um homem que exercesse as mesmas funções e atribuições que eu. Mas agora eu vou devolver a palavra ao senhor, para o senhor continuar o seu certeza, né? Você vive em grande parte aqui de recursos da União. São bilhões que recebem o Sistema Globo de recursos da propaganda oficial do governo. São concessões. Mas vamos lá. Não pregue-me essa pecha que eu defendo isso, porque se eu tivesse defendido um dia, teria um discurso meu na Câmara. Tá? Nunca teve um discurso, teria um projeto meu da Câmara nesse sentido. Não existe. Esse rótulo foi pregado em mim, em 2010, mais ou menos, 2012, quando eu dei uma entrevista para o jornal Zero Hora de Porto Alegre. Eu estudei e falei por que mulher ganha menos do que homem, de acordo com estudos, inclusive do IBGE. O senhor tem então algum projeto nesse sentido, se for eleito? Já está na CLT. A CLT já garante salário igual para as mesmas funções para uma mulher. Não tem que discutir. E se a lei não está sendo cumprida, né? Quando uma lei não é cumprida, a quem compete resolver é a Justiça, é o Ministério Público do Trabalho. Candidato, vamos falar de emprego, então. Vamos seguir falando de emprego, é um tema importantíssimo também nesse fala do salário dos caras. Que para ter mais emprego é preciso ter menos direitos trabalhistas. Eu pediria ao senhor que explicasse, no governo Bolsonaro, quais direitos trabalhistas os brasileiros deixarão de ter? Faltou um pedacinho antes. Eu tenho falado em todas as reuniões que eu faço, há quase 4 anos, em palestras pelo Brasil, que a classe empregadora, são os comerciantes, são os industriais, os empresários, têm dito o seguinte, eles têm dito o seguinte, um dia o trabalhador vai ter que decidir, menos direito de emprego ou todos os direitos e desemprego. Por que isso? O senhor verbaliza o que dizem os empregadores. Sim, na condição de candidato. Eu tenho falado para eles, você tem que demonstrar isso. Mas quais são os direitos trabalhistas que o senhor, como presidente, tiraria? Esses direitos estão previstos no artigo 7º da Constituição, cláusulas pétreas. Nenhum pode ser tirado. Nenhum pode ser tirado. O que nós temos que fazer, aí parte por parte do Executivo, nós temos que desonerar a folha de pagamento. Nós temos que desburocratizar. Nós temos que desregulamentar muita coisa. Evitar que para se abrir uma empresa leve em média aí 100 dias no Brasil. E isso nós temos que fazer para ajudar. Tem emprego no Brasil. Porque, Boni, você não consegue no Brasil. Eu estou tentando extrair do senhor uma informação objetiva com o seguinte propósito. Não seria mais correto, antes da eleição, o eleitor saber, o trabalhador saber, de que tipo de direito o senhor está disposto a tirar? Que tipo de direito o senhor está disposto a suprimir uma vez eleito? Para não ter uma surpresa depois. Quem porventura tira direito não vai ser o chefe do Executivo. Vai ser a Câmara e o Senado. Só vai propor ao Congresso.
Congresso. Só se você tiver uma nova Assembleia Nacional Constituinte. E se você instaurar uma nova Assembleia Nacional Constituinte, a gente não sabe o que vai acontecer dentro do parlamento. Você perde o controle daquilo lá. Agora, isso é uma realidade. Você não consegue produzir emprego no Brasil e botar de forma competitiva no Paraguai. E mais ainda, uma grande verdade, o salário hoje é muito para quem paga e pouco para quem recebe. Vamos partir dessa premissa para buscar a solução do problema. E não jogue a responsabilidade em cima de um candidato à presidência pela quantidade de problemas que nós temos no Brasil. Que o candidato disse que é preciso ter menos direitos trabalhistas para ter mais emprego. Mas eu vou seguir ainda na questão dos direitos trabalhistas. O senhor tem verbalizado, candidato, mas vamos lá. Aparentemente o senhor concorda com isso. Ainda na questão dos direitos trabalhistas, o Brasil assistiu à aprovação da PEC dos domésticos. E a PEC dos domésticos dignificou a profissão aí de milhões de trabalhadores brasileiros, né? Deu a eles direitos que até então não tinham. No entanto, o senhor votou contrariamente à PEC dos domésticos. Eu lhe pergunto, por que é que o senhor considera que esses milhões de cidadãos trabalhadores brasileiros não teriam direito, não mereceriam esses direitos conquistados? Não é o senhor que votou contra, ele foi o único a votar contra, em 2 turnos, então não houve erro da minha parte. Foi para proteger. O que eu defendia são os meus direitos, mas de forma gradativa. Levou milhares, milhões de senhoras e alguns homens que exerciam trabalho doméstico para ser o quê? Diaristas. E como diaristas não estão, sequer grande parte deles, recolhendo para a sua previdência. Então tem que ser devagar. Muita gente teve que demitir porque não teria como pagar. Muitas mulheres perderam o emprego exatamente pelo excesso desse direito. Essa foi a minha intenção. Os números recentes do IBGE a respeito disso não atestam com tamanha clareza o que o senhor está dizendo, candidato. Mas, para a gente também não ficar só num assunto, diria o seguinte, o eleitor deve entender, então, que para o senhor não tem saída. Ou não tem direito, ou não tem emprego. Porque então a gente aprovar todos os direitos trabalhistas para os militares das Forças Armadas. Você seria favorável? Eu sei que o entrevistado está sendo eu. Vamos aprovar todos os direitos trabalhistas para o militar das Forças Armadas e Forças Auxiliares? Não foi a questão que eu coloquei. Não, mas peraí. A lei de empregados domésticos, e o senhor votou contra, o senhor disse que votei, foi não votar contrariamente. Votei pretendendo defender e sabendo que ia ser o único votando contra. Então eu não me joguei no covil dos leões. A imprensa não bateu em mim na época. Houve sim demissão, Bonner. Houve. Muita gente que chegava, dormia no trabalho, passou a não dormir mais. Muita gente chegava cedo, até fazia um café para os patrões ali, não chego mais para não contar aquele tempo de serviço. Perderam o café da manhã e perderam o pernoite. Precisa para a gente ir para agora. Dormir no emprego, acabou. Inclusive, que o senhor se referiu. Mas vamos partir para outro tema importante, que é a homofobia. A cada 19 eu ia falar um monte. gay, lésbica ou trans é assassinado ou se suicida por causa de homofobia no Brasil. O senhor já disse que não é homofóbico, mas o senhor também já declarou que vizinho gay desvaloriza imóvel. O senhor já disse que prefere que um filho morra a ser gay. O senhor já, inclusive, relacionou pedofilia com homossexualismo. Candidato, essas declarações não são homofóbicas? Esse termo, inclusive, homossexualismo foi o senhor que usou, porque vamos falar. Em geral, a palavra correta para vocês seria homossexualidade. Renata foi literal na transcrição do que o senhor disse. Olha só, isso começou a acontecer em novembro de 2010 comigo. Até aquele momento eu era uma pessoa normal como você. É normal para mim, importante é isso. E eu passando nos corredores da Câmara, vi algo acontecendo de forma esquisita. Um grupo que não é normal você ir na praia encontrar gente paletó gravata. Ou num fórum, gente com short de banho. E estava um pessoal vestido a caráter. E perguntei sim, com segurança lá, vai haver alguma parada do orgulho gay na Câmara? E tomei conhecimento do que estava acontecendo lá. Eles tinham acabado o 9º seminário LGBT infantil. Repito, 9º seminário LGBT infantil. E estavam discutindo ali, né, comemorando o lançamento de um material para combater a homofobia, que passou a ser conhecido como kit gay. Entre esse material, Bonner, estava esse livro lá, Bonner. Então, o pai que tenha filho na sala, retira o filho da sala, para não ver isso aqui. Se bem que na biblioteca das escolas públicas tem. Olha só, não, vou mostrar. Vou mostrar se as crianças... Mas é um livro escolar, é para criança.